O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 2, sexto vídeo. Botelho conhecia as faltas de Estela como as palmas da própria mão. O Miranda mesmo, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes lhas confiara em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava, e a razão por que não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão. Entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o capital. E um capital em caso nenhum a gente despreza. Agora, você o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. Perceba a imagem horrível. Eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. Lembre-se que até no começo do século XIX, claro, dependendo dos casos, talvez até hoje, né? Mas até o começo do século XIX era comum a gente ter escarradeiras em vários estabelecimentos, né? Alguns motivos para isso. Bom, sei lá, uma educação diferente para a pessoa ficar cuspindo catarro, né? É disso que é uma escarradeira, né? Na frente de todo mundo. Mas lembre-se que a tuberculose sempre assolou o mundo, né? E uma das coisas que a tuberculose faz é que você vai escarrando aos poucos o seu pulmão. Vou colocar assim desse jeito bem belo, né? Então acontecia que você tinha que ficar escarrando a todo tempo, né? Não só pela tuberculose, por outras doenças, mas principalmente por causa da tuberculose. Algumas pessoas mascavam fumo também, né? Então se você está mascando fumo, você não engole aquela saliva preta do fumo, você gospe numa escarradeira. Por que eu estou descrevendo com detalhes? Para você imaginar o que era isso. Então você tem no teu estabelecimento lá, geralmente era um vaso, né, com uma boca. Então o vaso estava aqui, a boca se afunilava e depois se abria. Okay? Por quê? Para se abrir, para as pessoas conseguirem cuspir facilmente e para não ficar aquele monte de catarro misturado com saliva ali e todo mundo ficando olhando, né? E aí esse recipiente era o recipiente que no final do dia o cara tinha que lavar lá, o escravo provavelmente, né? Vai lavar e jogar todo aquele escarro fora, né? Então, segundo o Miranda, era assim que ele se servia da sua esposa, né? Eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, ou seja, deturpava... Não, deturpar não é uma palavra boa. Ou seja, puxa, tem uma palavra para isso. Mas aviltar quer dizer fazer vil, né? Talvez aqui o Quizlet me lembre a palavra que eu quero. Então aviltar é desonrar, o excesso de poder avilta os fracos, ou seja, transforma os fracos em vils, ou em vis. Aviltou-se com ambição sem limite, submeter a vexames, humilhar-se, baixar o preço, também pode ser aviltar, aviltou o vinho nacional, a concorrência estrangeira aviltou o vinho nacional. Mas não era essa palavra que eu queria. Bom, eu esqueci a palavra que eu queria. Mas ele aviltava a mulher, ou seja, ele falava mal contra a mulher dele, né? O parasita, feliz por ver o quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço de admiração. Mas, por outro lado, quando ouvia Estela falar do marido com infinito desdém e até com asco, ainda mais resplandecia de contente. Você quer saber? Afirmava ela, eu bem percebo quanto aquele traste do senhor meu marido me detesta. Mas isso tanto se me dá, ou quer dizer, não faz diferença nenhuma para mim, né? Como a primeira camisa que vesti. Desculpe, tanto se me dá como a primeira camisa que vesti, né? Eu importo com isso como a primeira camisa que eu vesti.
Desgraçadamente para nós, mulheres de sociedade, não podemos viver sem esposo quando somos casadas. De forma que tenho de atorar o que me caiu em sorte, quer goste dele, quer não goste. Juro-lhe, porém, que se consinto que o Miranda se chegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar uma discussão com uma besta daquela ordem. Ela não fala que, na verdade, ela se serve dele também, né? Tem essa história, claro, do contexto social, né? Uma mulher nunca quer poder falar que ela também tem necessidades sexuais, né? Por mais que seja uma mulher de má fama, uma mulher desonesta, como é o caso dela, né? Mas tem isso, mas nem tanto isso, porque afinal ela se serve de outros homens para poder satisfazer os seus desejos sexuais. E isso está claro para qualquer pessoa com meio cérebro de inteligência, por mais que seja naquela época. Mas principalmente ela dá essa desculpa para não dar o braço a torcer, que quando os dois estão fazendo sexo, como o nosso narrador nos mostrou, há sim um desejo, há sim uma chama entre os dois, né? Há uma atração, por mais que seja uma atração, como que eu posso dizer assim, uma atração deturpada, uma atração de vício, mas há uma atração, talvez uma das atrações mais deliciosas que possa haver, né? Nesse livro, não estou falando da nossa vida, que não vamos nos comprometer. Mas seguramente ela também se serve do Miranda sexualmente, né?